Olá, eu me chamo José Fernandes e vou apresentar o trabalho chamado Efeitos Herbicidas Seletivos a Milho, Soja, Sorgo e Feijão aplicados na cultura do cânhamo industrial, Cannabis sativa. Esse trabalho foi orientado pela professora Maura, co-orientado pelo professor Cássio e pelo doutorando do melhoramento genético Sérgio Rocha. Bom, é, primeiro falar um pouco sobre a cultura do cânhamo industrial. A cannabis sativa ela é uma planta anual herbácea da família Cannabaceae. Ela é uma planta rústica polivalente originada na China. Há 12 mil anos atrás existem registros da domesticação dessa planta para fins não alimentícios, né, fins recreativos e para extração das fibras longas do floema. E desde então essa planta vem sendo utilizada, o cânhamo industrial vem sendo utilizado para a produção de fibras, tecidos, de papel, e sabe-se também que suas sementes têm potencial alimentício, né? Grande quantidade de ômega 6, e o cânhamo se difere da maconha pela quantidade de THC permitida pela legislação aí da maioria dos países. Então, o grupo de variedades com menos de 0,3% de THC é considerado cânhamo, né, e com mais que essa porcentagem considerada a maconha. THC, que é a substância psicotrópica da cannabis sativa. E também falando um pouco sobre as plantas daninhas, existe uma grande competição por recursos, né, por parte dessas plantas com a cultura principal, e por isso existe também a necessidade do controle dessas plantas daninhas. Essas plantas que têm elevada capacidade de propagação no campo, e por isso a gente tem que integrar métodos de controle, o controle cultural, os métodos preventivos, né, o chamado manejo integrado de plantas daninhas. Porém, no campo, atualmente, a gente vê que existe o uso frequente de mesmos herbicidas, mesmos mecanismos de ação, e isso vem gerando uma pressão de seleção nessas plantas daninhas, fazendo com que elas se propaguem cada vez mais. E isso é muito ruim porque tem sido utilizado cada vez doses mais altas de herbicidas no campo. Por isso, existe uma necessidade também de estudos sobre herbicidas seletivos eh, que vão controlar certas plantas e que não vão causar danos à cultura principal. Os herbicidas podem ser classificados de diversas formas. Nesse trabalho, a gente vai dar foco quanto à seletividade e época de aplicação, visto que os herbicidas aplicados foram herbicidas aplicados em pós-emergência, né, do cânhamo industrial, e são herbicidas seletivos a algumas culturas, como no caso o fumezafem, que ele é seletivo ao feijão, o nicosulfuron é seletivo ao milho, a atrazine seletiva para o sorgo, né, e o cletodin para a maioria das dicotiledôneas que a gente tem, como a soja, por exemplo. E a seletividade ela é uma característica muito relativa, né, porque depende de vários fatores. Existe, por exemplo, a seletividade toponômica, dependendo da localização da planta, que ela não vai receber o herbicida. A seletividade adquirida, que é um gene que garante uma resistência para determinada planta e a gente transfere esse gene para outra planta por meio de melhoramento genético, enfim. E também a seletividade fisiológica, que é, como eu acabei de citar, o cletodin, por exemplo, que ele é seletivo à maioria das dicotiledôneas pela questão da fisiologia da dicotiledônea ser diferente da monocotiledônea, e o herbicida inibidor da ACCase, ele é capaz de controlar as monocotiledôneas e não causar danos às dicotiledôneas. Então, quanto à época de aplicação, esses herbicidas que a gente vai utilizar são aplicados em pós-emergência da cultura, né? E falando um pouco agora do material e métodos, o experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal de Viçosa, utilizando 20 clones disponibilizados pela ADWA em 20 vasos de 3,5 ml, utilizando substrato inerte. Foram 5 tratamentos, né? Um tratamento é a testemunha e 4 tratamentos que são os 4 herbicidas, o fomezafem, cletodin, atrazina e nicosulfuron, em 4 repetições. O delineamento experimental foi blocos casualizados. Aos 14 dias após a estaquia, a gente transferiu para esses vasos definitivos as plantas. E aí, 21 dias após o transplantio, a gente aplicou os herbicidas, né? As plantas foram mantidas semanalmente com 3 fertigações. E então, 21 dias após o transplantio, aplicamos os herbicidas. O fomezafem, cletodine, sulfuron e atrazine foram aplicados então 35 dias após a estaquia das plantas, ó, como eu disse, aos 21 dias após o transplantio, sob a aplicação foi numa pressão de 6 bar,
duas pontas, o pulverizador costal aqui na foto, equipado com duas pontas TTI 11002, uma altura de 50 centímetros das plantas e um volume de calda de 168 litros por hectare. Aqui está o nome dos princípios ativos, o nome comercial dos produtos utilizados, dos herbicidas, e aqui o mecanismo de ação. Esse mecanismo de ação é interessante a gente observar que, dependendo de cada mecanismo de ação aqui, as injúrias vão ser diferentes no cânhamo industrial, né? É, a avaliação foi realizada, então, com uma escala da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, de 0 a 100, em que 0 é a ausência de injúrias e 100 a morte das plantas, e também tiramos fotos nesses dias de avaliação para avaliar o desenvolvimento das plantas, né? A arquitetura, a altura, número de folhas. E então avaliamos, como eu disse, a altura, o diâmetro do colheito, o número de folhas, e ao final do experimento coletamos as plantas, secamos em estufa durante 72 horas a 70 graus Celsius para massa seca da parte aérea. E aí transformamos os dados em porcentagem relativa, dividindo o valor observado do tratamento pelo valor do controle. As médias foram submetidas ao teste de Tuckey a 5% para serem comparadas. Em relação aos resultados, a gente consegue observar aqui esse gráfico e aqui no gráfico e aqui na tabela, a gente consegue observar que aos 5 dias após a aplicação, o Fomezafem apresentava aproximadamente aí 42,5% de injúrias nas plantas de cânhamo industrial. Ou seja, esse herbicida, que é um herbicida de contato, poucos dias após a aplicação começaram a aparecer manchas necróticas nas plantas de cânhamo, porém, a partir do momento com que foi passando o tempo, não foi observado mais injúrias e as folhas novas elas foram nascendo vigorosas e acabou que essa porcentagem de injúrias foi sendo reduzida com o tempo. O cletodin ele não apresentou injúrias. O nicosulfuron, a partir dos 14 dias, foi evidente que a planta ela estava com o seu crescimento reduzido, ela estava com um amarelecimento muito grande nas folhas. E aos 21 dias ele foi o herbicida que mais atingiu as plantas. A atrazine, aos 21 dias também, as plantas apresentaram bastante porcentagem de injúrias. A gente consegue observar aqui nos gráficos a característica dos herbicidas, como o nicosulfuron e a atrazine, que são herbicidas sistêmicos. Eles demoraram um tempo para apresentar grande porcentagem de injúrias, diferente do herbicida de contato, que a maior porcentagem de injúrias observadas foram a 5 dias após a aplicação. Aqui a gente vê os sintomas. Fomezafem, as manchas necróticas, a atrazine são as necroses dos bordos foliares progredindo para as nervuras centrais, características de herbicida inibidor do fotossistema 2. Fomezafem também aqui as manchas necróticas relacionadas às espécies reativas de oxigênio, também de herbicidas inibidores da PPO. O nicosulfuron aqui, o amarelecimento das folhas e a redução do crescimento devido ao mecanismo de ação, né, inibidor da ALS sintetase. Aqui a gente tem também a questão da altura das plantas. O nicosulfuron foi o único herbicida que realmente reduziu a altura das plantas, que parou o desenvolvimento delas a partir dos 14 dias após a aplicação. O número de folhas também com o nicosulfuron foi reduzido aos 14 dias e aos 21 dias. O diâmetro do coleto também aos 21 dias foi notável, como o nicosulfuron foi capaz de reduzir o diâmetro do coleto. E a massa seca da parte aérea, no fim do experimento, a gente viu que apenas o nicosulfuron foi capaz de reduzir expressivamente a massa seca da parte aérea. Aqui as imagens, né, o cânhamo não tratado, o cletodin, o Fomezafem, a atrazine, que não tiveram redução no crescimento, e o nicosulfuron aqui, que teve a redução no crescimento, as plantas ficaram bem pequenas. Aqui os sintomas do Fomezafem, por exemplo, as manchas necróticas, a atrazine também, as necroses bordofoliares, e o nicosulfuron na redução do crescimento, os danos no meristema apical. Então a gente consegue concluir aqui que nem o nicosulfuron, nem o fomezafem, nem a atrazine apresentaram certa seletividade para as plantas. O nicosulfuron foi o que mais atingiu as plantas de cânhamo, e o fomezafem e a atrazine causaram injúrias que podem
ocasionar perdas aí da produção do cânhamo industrial, visto que é uma cultura de fibra. Apenas o cletodin, que é um herbicida para folhas estreitas, que controla folhas estreitas, ele não causou danos no cânhamo industrial. Aqui estão as referências do trabalho e eu agradeço muito a atenção de todos vocês.